Fala, meus infra-amigos, sejam bem-vindos de volta à comunidade infra. Agora eu sei que vocês são capazes, então nesse vídeo a gente vai fazer da forma mais difícil que tem, que é fazer essa captura dessa imagem personalizada que fizemos na instalação. Então, aconchegue sua bundinha na cadeira, prepare seu lanchinho, pega seu caderno e sua caneta e bora aprender! Perfeito. Agora que a gente tem a imagem, né? Nosso objetivo agora é fazer a captura dessa imagem que a gente criou. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir ali o VirtualBox, né? Então vamos lá abrir o VirtualBox. E a gente poderia criar uma imagem nova, mas eu vou optar por clonar a imagem que eu já tenho, né? Para você poder ver o processo que a gente parou. Então, eu vou colocar um nome nessa imagem que eu estou copiando, né? Um clone. Só tem um problema, né? O clone não pode ter o mesmo nome da máquina. Então eu vou fazer um clone aqui completo. Isso pode dar um tempão para você. O que eu vou cortar, eu faço, né? Eu vou iniciar. Se fosse uma máquina normal, então você teria que pegar o HD e levar para outra máquina, né? Para poder fazer isso. Aqui eu vou pegar o nome do HD da máquina que a gente fez, pegar onde ela tá, né? Porque ela é virtual, e vou colocar na outra máquina, certo? Isso enquanto o processo acontece ali. Então eu vou lá no disco, pego o endereço dele. Esse endereço eu vou usar para como se eu estivesse tirando esse HD daqui e colocando no outro computador, que é essa máquina clone, né? Essa máquina clone, você pode ver que ela continua do processo da onde a outra parou. Então a gente deu um generalize o OBE, que é o processo onde ela parou, e você vai ver que ela continua como se fosse uma primeira instalação. Eu não consigo atachar o disco agora, né? Que a máquina está ligada, então eu vou ter que esperar ela desligar. Então, como dito, né? Você vê que ela continua de onde ela parou. Ela vai levar aquele tempão de instalação, né? Tudo mais. Vai pedir para, assim que ela terminar, vai pedir para a gente colocar o usuário, definir o idioma do teclado, né? Definir região e tudo mais. Aceitar as coisas, certo? Então isso pode levar um tempo aí, né? Aqui eu coloquei um pouco acelerado para poder ser mais ágil. Essa imagem com o OBE, ela para naquele estágio, né? Naquele estágio de criar tudo de novo. Então a gente agora tem que colocar isso em um arquivo para poder instalar em outras máquinas, né? Transformar isso numa imagem, num pendrive, alguma coisa. Primeiro eu vou desligar aqui, conectar o disco nela, né? Então eu vou lá nela, vou nas configurações e vou em disco, ali, storage, e vou adicionar o disco. Eu tenho o disco dela mesma e eu vou adicionar um disco novo, que é o disco que já existe. Eu nem precisei usar o endereço, né? Ele já está ali, ó. Isso é como se eu tivesse, novamente, como se eu estivesse tirando o HD da máquina que eu fiz e colocando em outra máquina. Está nessa outra máquina já ligada. Aí você vai ver aqui que esse disco ele vai ser mapeado por uma letra, né? Ele deve ser mapeado por uma letra. Então a gente vai lá no nosso computador. Perdão, cliquei no lugar errado. A gente vai lá no nosso computador. Olha, ele não está mapeado. Tem algum problema nisso. Ele deveria estar mapeado aí. Então eu vou lá em Create Discos, né? Criar e formatar disco. Create and Format a Hard Disk. Em inglês, que eu estou usando a máquina em inglês, né? Que eu fiz a instalação em inglês. Espera carregar, né? Ele tem que estar aparecendo aqui. De alguma forma ou de outra ele deve aparecer aqui. Só esperar, porque isso aqui, essas coisas do Windows é meio lento. Ó, ele tá offline, né? Então eu só vou deixar ele online. Espero ele carregar. Ele já até apareceu ali a imagem, ó. O E, que é o reservado, o sistema reservado do próprio Windows, que é a parte que ele usa para fazer recuperação. Não é essa parte que a gente quer. A gente quer a parte onde está as coisas do Windows mesmo, ó. Windows, Users, Program Files, está tudo aqui.
na parte F, né? Então tem usuário, tem inclusive o usuário administrador, que era o que, como eu disse, né, que a gente estava usando. Eu vou agora eu abro o terminal e vou usar essa ferramenta que faz a captura disso para um arquivo, né? Que é o arquivo que a gente vai usar para fazer a instalação. Essa ferramenta que a gente vai usar é o DISM, né, da Microsoft. Eu posso deixar a documentação para vocês acessarem depois, mas a gente vai usar o DISM. Se eu der um ponto de interrogação, aqui eu já estou digitando direto o comando, mas se você der um ponto de interrogação, você pode ver todas as possibilidades, todas não, tá? A maioria. Esse ponto de interrogação aqui ele é bem ruimzinho, esse barra ponto de interrogação do DISM ele é bem ruimzinho. Algumas coisas não estão aqui, você não vai conseguir ver, você vai ter que olhar lá na documentação online da Microsoft. Mas o que a gente quer tá por aqui, que é o Capture Image e o File. O File eu acho que não tá aqui, tá? Quer jogar ele para um arquivo. Mas na documentação lá tá, mas tá aqui, ó, captura imagem. O que ele faz? Ele captura uma imagem de um disco, né, para um arquivo WIN. Eu defino o image file, que é onde ele vai salvar essa imagem, né? Então, o comando da esquerda faz a captura, da direita fala onde a gente vai salvar. Eu vou salvar dentro de downloads. Dentro de downloads. Então, eu vou pegar aqui o endereço, né? Peguei o endereço. Lembra que aquele endereço ali não é o completo, eu vou ter que digitar a parte downloads. E o nome da imagem, né? Então, o nome que eu vou dar para esse arquivo é example.win, né? Eu recomendo já colocar .win, que é o correto. Ele vai gerar um arquivo .win. Coloco entre aspas, né? Para caso tenha algum espaço ali, alguma coisa assim, não dê problema. Agora eu vou dar um barra capture diretório, capture dir, e definir aonde está essa imagem, né? Então, ele está fazendo a captura de imagem, mas da onde? Eu sei que ele está salvando no exemplo, mas ele está pegando da onde? Ele está pegando lá da pasta F, que é a pasta do outro disco, né? Vou dar um barra name e colocar um nome para essa imagem. Esse nome vai ser útil quando você estiver usando o MDT. Ou quando você estiver usando o WSD. Então eu vou dar um nome aqui, tipo, normalmente eu coloco o nome da empresa, né? Company. Poderia ser Comunidade Infra, Saliente, que é o nome da minha empresa. Qualquer nome que você quiser, você pode pôr aí. E após isso, é só confirmando aqui, né? Tudo certinho. Se não tá faltando nenhum comando, ó. Você pode ler todos esses comandos se você achar melhor. Mas eu acredito que não. Acredito que é só isso. E aí a gente pode dar um Enter aqui. E aí ele vai ficar um tempão rodando. E, cara, teria como fazer o compressão, descompressão, se definir se ele vai ser mais rápido, mas ó, você já pode ver que ele já está criando no arquivo. Isso vai levar muito tempo, muito tempo. Pode levar até um dia, dependendo do tamanho da sua imagem. Então, a gente só vai esperar aparecer aqui o carregamento e a gente para por aqui. Depois a gente te mostra, vamos te mostrar o que fazer com isso, né? O que você faz com esse Win? Onde você coloca ele para ele virar um pendrive instalável. Só esperando mais um pouquinho, ver se aparece aqui a opção dele carregando, né? Você vai ver que aqui ele tá acelerado e mesmo assim ele tá demorando, tá? Coloquei essa imagem acelerada aqui pra gente ver, mas ele tá demorando mesmo assim. E ele vai demorar, tá? Ele é um processo bem demorado. Aqui ele levou cerca de 1 hora para começar. Aí ele começa e aí depois ele vai que vai. Fala, meu infra-amigo, foi muito legal aprender da forma mais difícil, é dolorido, mas foi bem divertido fazer essa captura utilizando o DISM. Te espero no próximo vídeo para a gente ver da forma fácil. Então, até mais!